Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cristiane, sou uma professora e venho aqui para apresentar para vocês um tema um pouco complicado, até mesmo para nós adultos lidarmos. Luto, perda, morte. Você consegue encarar essas situações com facilidade? Consegue explicar para a sua criança que isso é uma realidade da vida? Sabe lidar com os sentimentos que você tem e precisa lidar para que a sua criança também lide com ela? Se você se interessou pelo tema, se você quer saber como lidar com isso, como ensinar a sua criança da melhor maneira possível, como aprender a lidar com isso, assista a este vídeo, porque eu vou passar para vocês algumas dicas de situações nas quais eu usei em sala de aula, além de dar dicas de uma autora conceituada sobre o assunto. Antes de começar essa abordagem, não esquece, deixa o meu like e compartilha, porque o assunto é sério, é necessário e lidar com perda, lidar com morte é algo que todos nós passaremos por algum momento da nossa vida. Não se esquece, deixa o meu like, continua até o fim do vídeo que está muito rico este conteúdo. Mentir, negar, ignorar o fato não vai melhorar a sua situação com relação à sua criança. Criar histórias, inventar contos do vigário não vão trazer para sua criança instrumentos suficientes para que ela consiga lidar com essa situação. Busque conversar, busque falar de maneiras com que essa criança entenda aquilo que aconteceu, aquilo que está acontecendo. O luto pode ser vivido num momento de morte, separações de família, mudança de endereço, distanciamento de pessoas queridas ou daquele animalzinho de estimação que não vai poder, seja ele qual o motivo, permanecer ali com a sua criança. Assim como deixar de chupar chupeta ou usar a mamadeira. O luto não acontece só com a morte. Ele acontece nas situações de perda. Estou me pautando numa autora fantástica, a qual escreve muitos assuntos. Uma das suas principais falas é como lidamos com a perda. Recentemente, eu e a minha família passou por uma situação de perda. Muitos, durante esse período de pandemia, também passaram. Mas o que podemos fazer com situações que não são possíveis de serem revertidas? Perder algo, perder alguém, ter a morte como presença do seu dia a dia é algo assustador para muitas pessoas, inclusive para mim. Mas, como uma educadora, como mãe, resolvi pesquisar e procurar estratégias para conseguir lidar com o meu luto. Este ano, minha família perdeu a minha avó. Minha avó era um esteio da família. Minha avó era aquela figura na qual todos iam buscá-la para se sentir melhor. Todos têm alguém assim. E quando essa pessoa deixa de fazer parte do nosso dia a dia, isso dói, isso machuca. E saber lidar com essa situação é algo que todos precisamos aprender. Porque afinal, aquele que se foi, seja lá a sua crença, para um plano espiritual, para um descanso eterno, nunca mais vai voltar ao seu convívio. Quando perdemos um alguém, esse alguém nos impactava de alguma maneira. Quando estava vivo,
nós nos relacionávamos bem ou mal. E quando esse alguém deixa de existir, o nosso sentimento é de: e agora? O que eu vou fazer sem esse alguém especial? Para começar a conceituação, pesquisei e cheguei à conclusão de que o luto é, por definição, a perca de um vínculo afetivo. Quando conceituamos afeto, podemos descobrir, por meio de Vallon, que afeto é tudo aquilo que nos afeta, é tudo aquilo que nos impacta, é tudo aquilo que passa a pertencer a nós. E uma vez que o luto acontece porque perdemos algo ou alguém, esse afeto que nos impactava deixa de existir, porque esse algo ou alguém deixou de pertencer a nós a partir daquele momento. Perder a minha avó não tem sido fácil. E, com a perca, descobri que todos passamos por fases e o luto tem fases. O luto é uma situação na qual passamos por uma transição de sentimentos. Cada pessoa determina o seu ponto de início e o seu ponto de fim para este luto, se é que podemos chamar de fim. Muitas pessoas se sentem angustiadas, tristes, desoladas. Há crises de choro, até mesmo questões fisiológicas podem nos impactar. Outros apresentam irritabilidade, desânimo, desespero, medo. A mesma experiência de passar por uma situação de luto é diferente para cada um. Não existe o certo, não existe o errado. Existe aquele que pertence a você. Independentemente da sua crença, do seu preparo e da sua conceituação de morte, de separação ou de qualquer outro tipo de perda, reações emocionais são esperadas para todas as pessoas, porque somos seres afetáveis, somos seres com afeto, aquilo o que advém de tudo o que nos afeta. Elizabeth Kubler-Ross, escritora do livro Morte e o Morrer, determinou 5 estágios pelos quais nós todos passamos para enfrentar esse luto, para viver este luto. Vamos compreender um pouquinho sobre aquilo que ela falou no seu livro. A primeira fase é a fase da negação. Tentamos, de diversificadas maneiras, negar o fato que aconteceu. Este primeiro impacto que recebemos, ele faz com que nós construamos uma casca em volta do nosso sentimento de perda para nos proteger psicologicamente de tudo aquilo o que está nos destruindo. Essa negação, segundo Elizabeth, pode durar minutos, horas ou alguns dias. É muito comum passarmos um período de semanas, alguns meses, fechados dentro da nossa própria casa, fechados dentro do nosso próprio eu, para nos proteger. Ou criarmos situações em que o fato de conviver com aquela falta determine situações que criamos. Inventar festas, inventar viagens para que você consiga sair daquele sentimento e levar-se para o outro, negando que aquela existência deixou de fazer parte de você. Como ensinar a criança a lidar com essa situação nesta fase? As crianças pequenas, até 3 anos de idade, não costumam entender o que é a morte. Elas precisam de algo palpável, algo que seja muito real para que elas consigam internalizar aquilo que elas estão sentindo. Crianças de 3 a 5 anos já entendem o que é a morte, mas para elas, a morte pode ser algo passageiro, temporário. Crianças acima de 5 anos até os 6 comparam a morte com explicações mágicas.
Crianças entre 7 e 10 anos entendem a morte como algo irreversível e passam a questionar o porquê. As crianças nessa fase já conseguem entender quais as situações que podem causar a morte. Após os 11 anos, as crianças já entendem e têm condições de compreender a ordem natural da vida. Na fase da negação, o melhor que temos a fazer para as crianças é conversar e escutá-las. Tentar entender o seu sentimento e agir em cima disso. O segundo movimento que adotamos é o da raiva. Com tanta angústia, com tanto desespero, porque aquela falta daquela perda está nos assolando. A raiva vai fazer parte do seu eu durante algum tempo. A angústia, o medo, a frustração, o sentimento de que poderia ter feito algo, mas não fez, vai fazer com que você sinta-se ou reproduza num próximo a você condutas ríspidas e desagradáveis. E quando alguém tentar trazer você de volta a um centro, você vai agir com agressividade, porque ainda psicologicamente está incapaz de lidar com aquela situação. Ser agressivo com outras pessoas, buscar refúgios em álcool, droga, buscando entorpecer-se por medicamentos, será uma rota de fuga para você vivenciar esse luto por um tempo. Agressividade, culpa e violência são uma das características principais das crianças pequenas. A melhor estratégia para lidar com isso é conversando e escutando. Próximo passo após este sentimento de raiva, de frustração, será, segundo Elizabeth, barganhar ou negociar, seja com ele lá de cima ou com aquilo que você acredita ser algo superior a você. Porque somente algo superior a você vai conseguir retroceder essa sua situação psicologicamente, trazendo aquilo que você perdeu de volta ou acabando com aquilo que você está sentindo. Neste momento, pensamentos como: se eu tivesse feito isso, agora poderia estar fazendo aquilo. O se passa a pertencer-nos durante essa fase. Tudo é uma possibilidade para que você amenize a sua dor. Nesta fase, a criança passa a fazer negociações consigo mesma ou com o outro, vendo a possibilidade de aquilo que ela perdeu ou aquela pessoa que se foi voltar, pois ela já está boazinha. Você, adulto, precisa perceber essa situação de negociação da sua criança e fazer com que ela entenda que, mesmo que ela se esforce, aquela situação não é possível de ser revertida. Para isso, novamente, converse muito e escute muito. A quarta fase é a depressão. Aquele sentimento tão angustiante que te torna o ser que está lá no fundo do poço. Você pode permanecer nesse estado por muito tempo ou por pouco tempo. Tudo vai depender da maneira como você lida com esse seu sentimento. A fase da depressão é a fase na qual a tristeza te corrói tanto, é tão densa e pesada que te faz sentir-se inerte, sem possibilidade de fazer qualquer coisa com a sua perda e com o sentimento que essa perda está te causando. Você se sente incapaz de solucionar qualquer situação desse seu problema. E é aí que você precisa erguer-se por meio de outra pessoa. Você precisa do amparo de uma outra pessoa para dar um start e seguir a vida lidando com a sua perda. Durante o processo dessa sua depressão, você vai ter inúmeras crises de choro, de tristeza e de solidão, mesmo
que você esteja cercado de pessoas. Essa fase, a conversa e a troca com o outro sobre aquilo que você está sentindo vai fazer toda a diferença para que esse processo finalize o mais breve possível. A quinta e última fase, segundo Elizabeth, é a fase da aceitação. Neste momento, a pessoa enlutada passa a compreender melhor a nova fase pela qual ela está passando. Ela cria meios e instrumentos para continuar levando a vida. Aquela perda que era tão intensa, que era tão perda, passa a ser uma perda guardada dentro de si. Um sentimento que vai te levar a reviver lembranças, memórias de momentos vividos, lindos e agradáveis. Neste momento, levamos o nosso sentimento aqui, para nossa memória, e vamos construir álbuns de felicidade, de momentos ricos, de momentos em que você partilhou com este alguém ou com esta coisa, coisas boas. As coisas ruins já não vão existir mais. O aceitar para Elizabeth é o mesmo que conviver pacientemente com aquilo o que perdemos. Tudo o que precisamos entender com a mensagem de Elizabeth é que um dia algo que gostamos vai ter um fim. Saber lidar com as emoções durante todos esses estágios classificados por ela é o melhor que podemos fazer com a nossa memória, com o nosso sentimento e com o nosso viver. Boas lembranças precisam ser mantidas. Novas histórias precisam ser construídas. Afinal, a nossa vida continua. Seja ela em que estágio estiver, todos somos capazes de nos reerguer e levarmos a patamares fantásticos. Os 5 estágios do luto são passados por todos nós de maneiras mais intensas em um momento ou em outro, mas é fato que vamos conseguir nos reconstruir. Apresente a morte, a perda e a situação do lidar-se com os seus sentimentos à sua criança da melhor maneira possível. Como conseguimos lidar da melhor maneira possível para ensinar uma criança algo que muitas vezes nem nós compreendemos? É estudando, é pegando da experiência do outro, é compartilhando o nosso sentimento tão difícil, mas que conseguimos superar para viver mais e melhor. Eu espero que você tenha gostado desses conceitos sobre luto, morte, perda e não se esquece, se inscreve aqui no canal que eu tenho muito mais para você.